as pessoas tendem a acreditar mais nas notícias falsas do que nas verdadeiras? Existe alguma relação entre as fake news e teorias da conspiração? Acredite ou não, muita gente tem a propensão a adotar certas crenças simplesmente porque elas são populares. Será que o nosso cérebro acredita mais facilmente na fantasia do que na realidade? Dá para imaginar o impacto disso na democracia? Para complicar ainda mais esse cenário em um ano eleitoral, um estudo recente revelou que as ferramentas de inteligência artificial das redes sociais não conseguem filtrar e remover conteúdos extremistas e de ódio. São muitas as questões em torno desse tema que têm atraído a atenção de vários pesquisadores. O problema é que, muito além da política, as notícias falsas e as teorias conspiratórias podem afetar nossa vida de várias formas. Na saúde, no meio ambiente e até na economia. Esta edição do Matéria de Capa está só começando. Fique com a gente. Os algoritmos de inteligência artificial não detectam postagens extremistas e de ódio nas redes sociais. Isso exige que a moderação de conteúdo seja feita por pessoas. É o que revela um estudo de Harvard. A descoberta foi feita por bolsistas do Centro Shorenstein da universidade, que financia estudos sobre mídia, políticas e políticas públicas. A principal conclusão é que as postagens de ódio mais contextuais, identificadas pelo projeto AI for Dignity, em português, Inteligência Artificial pela Dignidade, não eram classificadas de forma adequada pelos algoritmos, como conta a antropóloga Sahana Dupá, que liderou a pesquisa. And these trigger words were, for instance, shithole countries. O mais fácil de detectar são expressões óbvias como a sangue frio ou vidas negras importam. Por trás delas circulam sentimentos de ódio. O problema é quando o contexto é camuflado por expressões culturais. Os algoritmos de inteligência artificial têm dificuldade de ler nas entrelinhas, de entender um post sarcástico, por exemplo. No Brasil, o conteúdo homofóbico não é explícito. A máquina não consegue detectá-lo porque não há palavras de ódio nas postagens. Em inglês não é diferente. Como a língua é falada de formas diferentes nos países, a máquina também não consegue captar essas diferenças culturais. Isso foi uma grande surpresa para nós. A iniciativa conta com pesquisadores, ativistas sociais e jornalistas da Alemanha, Brasil, Índia e Quênia, que desenvolvem sistemas de moderação de conteúdo. A equipe de Sahana comparou as classificações de postagens extremistas feitas pelo projeto com o Perspective API, ferramenta desenvolvida pelo Google que detecta conteúdo de ódio. Descobrimos que as postagens em português eram altamente tóxicas no Facebook. No Twitter, 63% das amostras dos trechos em português também eram, um nível ainda muito alto. Isso mostra que algumas redes sociais não estão realmente equipadas para detectar conteúdos problemáticos na língua portuguesa. Segundo Sahana, o principal problema do modelo atual de moderação de conteúdo usado pelas redes sociais é o uso exclusivo de algoritmos. Ela, que também coordena um estudo do Instituto Bávaro para a Transformação Digital sobre misoginia online no Brasil, Índia e Alemanha, sugere que a moderação de conteúdo seja feita por equipes de cada país. Perspective API gives toxicity scores. A ferramenta que usamos analisa o nível tóxico das postagens por meio de atributos que incluem ameaças, palavrões e insultos. Usamos uma escala que classifica o conteúdo como depreciativo, excludente e perigoso. Se você tenta cortar tudo, elimina também uma variedade de vozes que são necessárias para o debate democrático. Para definirmos o nível tóxico direcionado aos grupos-alvo, precisamos de pessoas que conheçam o contexto. Por isso, defendemos o envolvimento de comunidades e de checadores de fatos em nível local. Como somos seres sociais, não só nos importamos com o que os outros pensam, como somos influenciados pelo número de curtidas e compartilhamentos nas redes sociais. Uma pesquisa revelou que o problema é que nossa atração por crenças populares pode acelerar a disseminação de teorias da conspiração. O estudo foi publicado no jornal online Open Mind do Instituto de Tecnologia de Massachusetts.
O pesquisador de psicologia Evan Ortício e colegas do Kid Lab, Departamento de Psicologia da Universidade da Califórnia, investigaram a vulnerabilidade da mente humana na era das redes sociais. A pesquisa mostrou que a maioria das pessoas tendem a adotar crenças pseudocientíficas quando acreditam que elas são mais populares. Quanto mais curtidas uma delas receber, mais rapidamente se espalha. Em 2 experiências online, 600 adultos disseram qual a certeza que tinham em relação a afirmações verdadeiras ou falsas. Alguns estudos indicam que notícias falsas, as chamadas fake news, tendem a se espalhar 6 vezes mais rápido nas redes sociais do que as verdadeiras. Segundo os pesquisadores, a culpa é dos algoritmos, que promovem conteúdos com maior engajamento, mesmo que sejam falsos. Quando um post recebe muitas curtidas ou compartilhamentos, pode dar a impressão de que aquela crença é comum, fazendo com que alguém acredite nela. Os pesquisadores criaram uma lista com 30 crenças pseudocientíficas, ligadas a notícias ou fatos duvidosos que circulam na grande imprensa. Primeiro, pediram aos participantes que avaliassem o quanto acreditavam em cada uma das 30 afirmações. Depois, que adivinhassem de 100 pessoas quantas tinham acreditado em cada uma delas. Alguns dados foram manipulados para superar a estimativa inicial dos participantes. O objetivo era conferir se uma crença popular faria os participantes mudarem de ideia. E fez. De acordo com o estudo, quando mostramos a alguém que uma crença é mais comum do que supõe, isso faz com que ele a aceite mais facilmente, mesmo que não haja nenhuma prova. E quando alguém tem certeza sobre algo, é muito difícil que mude de opinião. A pessoa se torna menos curiosa, menos receptiva a informações que provem o contrário. Os pesquisadores concluíram que a responsabilidade de diminuir a disseminação de informações falsas é principalmente das redes sociais. Uma forma, eles sugerem, é remover dados de engajamento social, como números de curtidas e de compartilhamentos de postagens enganosas. Teorias conspiratórias se espalham facilmente num cenário de polarização política. Mas será que as pessoas que acreditam nelas mudariam suas crenças se tivessem provas de que elas não são verdadeiras? Os professores Carlos Oliveira, do Instituto de Ciência Política da Universidade de Brasília, e Mathieu Turgeon, do Departamento de Ciência Política da Western University do Canadá, entrevistaram 10 mil eleitores para investigar a aprovação a teorias conspiratórias ligadas à política. O estudo analisou o impacto delas entre 2 grupos rivais. 26% dos conservadores disseram acreditar em um plano conspiratório atribuído aos progressistas. O mesmo percentual de progressistas aprovou uma teoria envolvendo os conservadores. Depois de ler informações sobre o evento político, cada indivíduo tinha que escolher entre 2 explicações, uma correta e outra conspiratória, ou dizer que não sabia qual era a verdadeira. Entre aqueles que escolheram a explicação conspiratória, 24% receberam aleatoriamente uma correção. Depois de lê-la, tinham que dizer se mudavam de opinião, mantinham a crença inicial ou se não sabiam mais qual era a explicação verdadeira. Mais de 68% dos 2 grupos rejeitaram a correção. No entanto, 16% dos eleitores dos 2 grupos ficaram em dúvida após a explicação. Segundo os cientistas, uma opção melhor do que crer na teoria conspiratória. Segundo o estudo, a aceitação é maior quando a correção é direta. Evidências sugerem que é melhor não repetir o argumento equivocado ao corrigir uma teoria conspiratória. Os pesquisadores testaram possíveis explicações para quem aceitou ou rejeitou as correções. Os resultados mostraram que as pessoas mais conservadoras tendem a aprovar mais inexatidões que confirmem suas crenças. AI cannot replace human moderation completely. A inteligência artificial não poderá substituir completamente a moderação humana. Ainda que sua capacidade continue melhorando, como se pode notar no reconhecimento e nos assistentes de voz e em vários aplicativos que estão surgindo. A moderação humana será fundamental, principalmente porque os discursos de ódio estão sempre tentando evitar os filtros, criando novas expressões que só podem ser entendidas por alguns grupos. As redes sociais estão se tornando um veículo para líderes populistas se conectarem diretamente com seus públicos e aumentarem sua influência.
Já é possível perceber alguns problemas, como a ascensão das chamadas democracias parciais no Ocidente. Além disso, o autoritarismo em vários países, incluindo o Brasil, mostra como é possível ganhar dinheiro nas mídias sociais com conteúdo extremista, tornando-as um veículo fácil para os sentimentos populistas se espalharem facilmente. Daqui a pouco, como identificar notícias falsas nas redes sociais? E ainda, por que elas se espalham tão rapidamente? Não saia daí. Algumas notícias falsas podem ser resultado de erro, mas a maioria é feita para enganar. Saiba como identificá-las. A enorme quantidade de fake news que surgem no meio da avalanche diária de informações que recebemos pode tornar difícil descobrir o que é verdade do que não é. Beiyu e Lu Chao, professoras de estudos da informação da iSchool, estudam como técnicas de persuasão são usadas para espalhar notícias falsas ou distorcidas. Veja como identificar uma delas sem que seu próprio preconceito atrapalhe. Analise o conteúdo e a fonte. Primeiro, tente identificar qualquer informação que pareça boa demais para ser verdade, seja inconsistente com outra que leu ou pareça exagerada ou sem evidências. Cuidado com o tom sensacionalista de notícias ou postagens. Depois, confira se o autor da notícia ou comentário tem credibilidade no assunto. Faça uma busca rápida no Google para ver se outra notícia nega o que ele disse. Busque informações em sites especializados. Quando estiverem dúvidas sobre um assunto de saúde, por exemplo, procure fontes confiáveis, como o Ministério da Saúde ou universidades brasileiras e estrangeiras. Duvide das postagens de quem você segue. Segundo estudos, muita gente se preocupa mais em quem confia do que com os fatos. Por isso, não muda de ideia sobre um problema, apesar das evidências mostrarem o contrário. As plataformas elas ajudariam muito se elas colaborassem liderando dados, para que pesquisadores pudessem entender como funciona a dinâmica de circulação de conteúdos e como funciona essa dinâmica de viralização de conteúdos falsos e conspiratórios. E os pesquisadores, e esse é o ponto, não precisa ser a plataforma a dar a solução para o problema. Os pesquisadores e a comunidade, a sociedade civil, ela pode atuar desde que as plataformas cooperem, circulando conteúdos, liberando acesso aos dados, e aí sim, né, a partir de um esforço conjunto entre plataforma, sociedade civil, justiça, etc., a gente consegue melhorar um pouco esse ambiente. De chips em vacinas a fraudes eleitorais, as redes sociais contribuíram para o crescimento explosivo de informações falsas nos últimos anos, o que pode ter consequências bem reais e perigosas para a nossa vida. Segundo Jochen Thron, professor de estudos da informação na iSchool da Universidade de Syracuse, nos Estados Unidos, uma coisa é ouvir algo que não é verdade, outra é acreditar. São essas crenças que levam alguém a compartilhar fake news. Para ele, um fator importante é o tribalismo, quando a identidade do grupo é mais importante do que a do indivíduo. Thron lembra como a invasão do Capitólio americano em 2021 deixou claro que uma notícia falsa pode ter consequências fatais. Jeff Hemsley, também professor da iSchool, afirma que muitos casos de fake news divulgadas por políticos populistas são informações distorcidas publicadas para ganho pessoal e só são compartilhadas porque geralmente são contagiosas. Segundo o professor, se a mentira for mais atraente do que a verdade, corremos o risco de minar nossa própria democracia. Que tipo de pessoa espalha mais notícias falsas e quais redes sociais são mais usadas para compartilhá-las? Um estudo fez um raio-x sobre esse assunto. Facebook e Twitter disputam a liderança entre as plataformas que mais divulgam fake news. Mas a rede social da Meta está na frente nesta corrida. No
No entanto, nos últimos anos, aplicativos de mensagens como o WhatsApp e o Telegram passaram a ser muito usados no compartilhamento de dados mentirosos ou distorcidos. Os conservadores extremistas são os que mais espalham esse tipo de informação. Essas são as conclusões de um estudo feito pelo Departamento de Publicidade, Relações Públicas e Design de Mídia da Universidade do Colorado. A equipe do professor Toby Hopp também descobriu que esse tipo de pessoa rejeita a mídia tradicional, que busca maior objetividade na cobertura. Ele lembra que no ano passado as organizações jornalísticas desempenhavam um papel fundamental na divulgação dos fatos e na filtragem de notícias não confirmadas. Mas hoje, com a explosão das redes sociais, essa tarefa se tornou quase impossível. Daqui a pouco, o excesso de informações e a saúde mental. E ainda, quem se deixa levar por uma notícia falsa tem preguiça de pensar ou é menos crítico? A gente volta já. À medida que fatos e boatos se espalham, fica difícil entender até as ideias mais simples sobre qualquer assunto. Essa enorme quantidade de informações que causa prejuízo à qualidade é chamada de infodemia, um fenômeno que afeta negativamente a saúde mental, a economia e principalmente a política. Um estudo feito pela Kaspersky, empresa global de cibersegurança em parceria com a Organização Internacional de Pesquisa Corpa, 71% dos brasileiros entre 20 e 65 anos se informam pelas redes sociais. 83% cuidam da saúde a partir de informações compartilhadas na web. 88% também usam a internet para se atualizar sobre serviços públicos e privados. Realizado no final de 2021, um estudo online investigou o papel da internet como fonte de notícias e a capacidade do internauta em reconhecer informações verdadeiras ou falsas e aquelas que foram alteradas. A pesquisa mostrou que aplicativos como o WhatsApp são os mais usados para compartilhar notícias e que a forma superficial com que os usuários leem as mensagens os leva a distribuí-las rapidamente, sem conferir se os dados são verdadeiros. Segundo o panorama de ameaças na América Latina, no ano passado, 15% dos brasileiros receberam fake news pelas redes sociais. Já em outro estudo, do Laboratório de Segurança Digital da PSAFE, 55% disseram que já compartilharam notícias falsas sem conferir e 75% tiveram contato com informações manipuladas, principalmente sobre política. Não são poucos os pesquisadores que têm alertado para o fato de que as notícias falsas são um dos grandes desafios deste século. Para um deles, quem acredita nelas tem preguiça de pensar. A revista da Associação Americana de Psicologia publicou um artigo que resume a preocupação de estudiosos do comportamento humano diante da avalanche de fake news observada nos últimos tempos. A questão fundamental, segundo David Rand, professor de Ciências Cognitivas do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, se resume no seguinte: como as pessoas podem acreditar em certas notícias? E a explicação, segundo ele, é a de que aquelas que acreditam em fake news são as que não pensam sobre o assunto de forma cuidadosa, têm preguiça de refletir. O professor Rand discorda da teoria mais aceita entre os psicólogos, que fala do raciocínio motivado, ou seja, a pessoa tende a acreditar naquilo que está de acordo com suas convicções e sempre busca algo que reforce suas ideias, seja qual for o assunto. Após uma pesquisa com 3.500 americanos, Rand chegou à conclusão de que se trata de falta de reflexão. O resultado mostrou que a maioria acreditava em certas notícias falsas porque nem se dava o trabalho de pensar um pouco sobre elas. As redes sociais são um prato cheio para que extremistas espalhem o ódio e a revolta, especialmente contra instituições democráticas. Em geral, são pessoas que sentem necessidade de
descarregar esses sentimentos em alvos fáceis. Não é à toa que fake news e teorias conspiratórias existem. Muitas vezes elas se adaptam à realidade para se tornar mais agradáveis e seduzir nossas mentes. No entanto, elas só se espalham porque reforçam crenças pessoais. Apenas a informação de qualidade e o pensamento crítico podem barrar o avanço do obscurantismo e garantir uma democracia saudável e a serviço de todos, não apenas de alguns. Esta edição do Matéria de Capa fica por aqui e nós voltamos na próxima semana neste mesmo horário. Até lá!